Quero conhecer como estão todos. Este vídeo vai ser sobre dimensionamento de posição. Agora, muitas pessoas falam sobre a correlação entre taxa de vitória e risco versus recompensa. No entanto, o que eles não discutem é o dimensionamento correto da posição. Agora, sem um dimensionamento de posição adequado, a correlação entre a taxa de vitória e o risco versus recompensa não funciona. Então vamos abrir um PDF e analisar isso. Agora estamos aqui com uma tabela de taxa de vitória e risco para recompensa. Então o que isso mostra é qual taxa de sucesso combinada com qual risco-recompensa fixo resulta em lucratividade. Então, por exemplo, aqui, se você tem uma taxa de sucesso de 20% e uma relação de risco para recompensa de 1 para 1, não é lucrativo. No entanto, se você tem uma relação de risco-recompensa de 1 para 2, com uma taxa de sucesso de 40%, então você é lucrativo. Agora, esta tabela só funciona se você tiver o mesmo risco por árvore. Agora, por que é isso? Bem, vamos pegar como exemplo que estou usando um sistema fixo de 1 para 2R e tenho uma taxa de vitória esperada de 50%. Assumindo um risco de $1.000 por operação, se eu fizer a minha primeira operação e ela for perdida, estou com um prejuízo de 1R ou $1.000. Agora, se eu fizer a minha próxima operação e ela for vitoriosa, mantendo o mesmo tamanho de posição, arriscando $1.000, estarei com $2.000 de lucro. 2R ou $2.000, somando isso, estou com um lucro de 1R ou $1.000, que você pode ver com um preço fixo. Com um sistema fixo de 1 para 2R, numa taxa de vitória de 50%, é provável. Agora vamos dizer que eu estava usando o mesmo sistema fixo de 1 2R, com uma taxa de vitória de 50%. No entanto, não estava mantendo um tamanho de posição consistente. Por exemplo, na primeira negociação, em vez de arriscar 1.000, arrisquei 2.000. Depois de sofrer essa perda, estou agora com menos 2R ou 2.000. Mas então na próxima negociação, quando estou arriscando 1.000 e acerto um negócio de 2R, em vez de estar com lucro de 1R, estou no ponto de equilíbrio. Então você pode ver como esta tabela só funciona com um dimensionamento de posição consistente. Agora, há algumas maneiras de posicionar alguns destes. Posso manter o tamanho do meu contrato exatamente o mesmo. Por exemplo, arriscando 2 contratos NQ por operação. Ou posso optar por um valor fixo em dólares, ou uma percentagem fixa. O que significa que arrisco o mesmo valor em dólares, ou a mesma percentagem por negociação. Negócio. Vamos pular para o nosso primeiro slide, onde falamos sobre manter o tamanho do contrato igual e por que prefiro os outros dois métodos. Vamos dar uma olhada em usar o tamanho de contrato fixo. Então, neste caso, vou usar 2 contratos NQ para cada negociação ou cenário. Neste primeiro exemplo, arriscando 20 pontos com 2 contratos NQ, isso me dá um risco de $800. Aqui estou arriscando 40 pontos com 2 contratos NQ. Isso me dá um risco de $1.600. Então aqui estou arriscando 10 pontos com 2 contratos NQ, o que me dá um risco de $400. Então você pode ver que o tamanho deste risco é muito variável e não consistente. Então por que isso é um problema? Bem, digamos que tivéssemos um prejuízo nessas duas primeiras negociações, certo? Então nessa primeira negociação, menos 1R, menos 800. Aqui, menos 1R, menos 1.600. Então ganhamos a última operação, que é um lucro de 4R. No entanto, estamos arriscando apenas $400. Então só passa $1.600. Devido ao tamanho inconsistente, embora devêssemos estar até R, estamos com um prejuízo de $800. Vamos para o próximo slide e ver por que prefiro risco fixo em dólar em vez de ter risco fixo por contrato. Tamanhos. Agora, ao usar risco fixo em dólar ou risco percentual fixo, vou ajustar o tamanho do contrato por negociação para manter um risco fixo, de $1.000. Então você pode ver ao longo de cada uma dessas viagens. Eu tenho um risco de $1.000 ou $1.000. Agora vamos usar o exemplo anterior onde perdemos os dois primeiros negócios. E então um último para ver como isso funciona com um tamanho de posição consistente. E depois discutiremos como determinar nossa posição. Tamanho. Então usando esse exemplo, perdendo as duas primeiras negociações você pode ver com um prejuízo de 1R ou $1.000. Agora estou com outro R de prejuízo ou mais $1.000, mas nessa última operação. Porque estou com o tamanho de posição correto, esse 4R é realmente 4R. R, e então acabo ficando com 2R ou $2.000. Quando comparado ao último slide, estávamos com $800 negativos. Então, como eu determino quantos contratos eu tenho? Como é que se faz? Bem, é muito fácil com CFDs porque posso usar decimais. No entanto, com contratos futuros, não se pode ter meio contrato. E é por isso que gosto de usar micros, pois permite mais flexibilidade no tamanho da minha posição. Quero aproximar-me o máximo possível daquele risco de $1.000. Agora, como eu determino quantos contratos ou micros eu preciso pegar? Bem, eu uso meu risco definido, neste caso $1.000, meu valor por ponto para o instrumento, então no NQ isso é $20 por ponto, e então o tamanho da minha parada. Então neste primeiro exemplo, arriscando $1.000 e uma parada de 20 pontos. Tenho 1.000 dividido por 20, porque esse é o NQ, e depois divida por 20, que é o tamanho da minha parada, o que me dá 2.5 contratos. Agora, se eu quiser converter de contratos para micros, é só mover a vírgula para a direita, ou multiplique por 10. Então, neste próximo exemplo com 40 pontos de risco, eu faria 1.000 dividido por 20, que é o valor por ponto do NQ, e então o tamanho da minha parada de 40, o que me dá um ponto 25, ou se eu multiplicar por 10, 12,5 micros,
E já que não posso pegar meio micro, eu pessoalmente arredondaria para baixo. E então, neste último exemplo, arriscando 1000, o valor do MQ é 20 por ponto, e eu tenho um stop de 10 pontos, o que me dá 5 contratos de notas do quartel, ou, agora, embora eu saiba calcular manualmente o tamanho da minha posição, leva tempo e há maneiras mais fáceis de fazer isso. Existem muitas calculadoras e ferramentas disponíveis. Eu criei 2 planilhas, que vou linkar na descrição abaixo, que são calculadoras muito simples. Calculando o tamanho da posição, vou fazer uma breve visão geral disso. Aqui, olhando para a calculadora de futuros, a primeira coisa que quero fazer é preencher quais contratos eu geralmente negocio e o valor por ponto para eles. Você pode ver notas do quartel. A próxima coisa que farei é preencher o tamanho da conta com a qual estou negociando e o risco desejado por operação. Primeiro, será calculado meu risco por operação em valor monetário. E depois, olhando a tabela abaixo, aqui posso ver que, com qual tamanho de stop, quantos contratos devo tomar. Por exemplo, aqui no mês, se eu tiver uma parada de 5 pontos, vou pegar 10 contratos. Se eu tiver uma parada de 6 pontos, pegarei 8 contratos. Se eu for pro MNQ, posso ver que se tiver um stop de 15 pontos, terei 8 contratos. Stop de 20 pontos, 6 contratos, e se isso não for suficiente, posso simplesmente ajustar. Como tal, arraste para baixo e determine o tamanho da minha parada que preciso. Agora, olhando para a calculadora Forex, a primeira coisa que quero fazer é descobrir com o meu corretor qual é o preço por pip ou por libra, ponto para cada instrumento que estou negociando e preencho nesta tabela aqui. Daqui, eu então escolho o tamanho da minha conta ou digito. Então, se eu tiver uma conta de 100 mil, eu ajustaria isso aqui, meu risco desejado por negócio, e então ele vai gerar um risco fixo em dólar, depois selecionando qual instrumento estou procurando para negociar meu tamanho de stop em pip ou pound. E então ele vai me dar um tamanho de lote para esse comércio. Agora, com essas 2 planilhas, certifique-se de arquivar, fazer uma cópia, ou não será possível ajustar nenhuma dessas informações. E por favor, não peça acesso, pois isso só me envia uma série de e-mails. Agora, o próximo tópico que quero discutir é o uso da ferramenta de risco, de retorno do TradingView, para determinar o tamanho da posição. Então você pode ver aqui, eu tenho uma entrada, uma parada. Então eu quero dar um duplo clique aqui e garantir que essa informação esteja correta. Digamos que eu tenha uma conta de 100 mil, arriscando 1%. Agora, porque estou em Forex com a UE, quero definir o tamanho do lote para 1000. Então daqui, você pode ver que ele mostra uma quantidade de 14,92. Ao mostrar esse exemplo na tela, essa não é a quantidade real que desejo inserir. Quero entrar com 14,92, movendo a vírgula 2 casas. Agora, o que eu faço é clicar com o botão direito, salvar este modelo como 100 mil Forex. Então, sempre que vou operar no EU com uma conta de 100 mil, posso carregar este modelo, isso estará correto. Agora, se eu fosse fazer algo semelhante com futuros, e neste caso o Nasdaq, terei que ajustar as configurações na ferramenta de risco para recompensa. Então, você pode ver com nossas configurações atuais no Forex, está dando uma quantidade de 0,003. Então, preciso ajustar isso. E para futuros, uso 1 no tamanho do lote, e então isso me dá a quantidade correta. Então, para arriscar $1000 com este tamanho de parada, eu preciso de 2,817 contratos, ou se for usar micros, 28 micros. Agora, antes de fazer qualquer coisa, eu quero salvar isso como um modelo para uma conta de 100 mil em futuros de índice, e para este comércio, eu teria que tomar 2,1, 8 contratos. No entanto, isso não é possível com minis, então vamos reduzir para os micros para pegar 28 e vou mostrar algumas coisas lá. Então, olhando para o mesmo negócio nos micros aqui, você pode ver que nossa quantidade agora é 28, e isso é porque micros são 1/10 de 1 milhão. Agora, a coisa legal que você pode fazer no TradingView com a ferramenta de risco para recompensa é quando você clica em criar uma ordem limitada, nessa ferramenta de risco para recompensa já criada, você pode ver quanto vai arriscar com sua parada e lucro cessante. Você pode ver que estou arriscando $994 aqui. Então, ao fazer essa ordem, você pode ver que obtenho uma ordem limitada, meu stop e então meu alvo de lucro. E mais uma vez, isso mostra como usar micros é muito mais flexível para dimensionar posições do que usar macros. A última coisa que vou discutir rapidamente é o dimensionamento de posição com contas de firmas de futuros. Digamos que eu consiga uma conta de $25 mil. Eu tenho acesso a $25 mil? $25 mil. Não. Na verdade, eu tenho uma conta de $1.500 porque esse é o tamanho da redução. Então, se eu fosse arriscar 1% do tamanho desta conta, quanto estou realmente arriscando? Estou arriscando 17% do tamanho da redução.
Se eu perder 6 ou 7 negociações seguidas, então essa conta vai a zero. Embora geralmente nas firmas de prop trading de futuros eu não esteja procurando arriscar 1% do tamanho total da conta. Em vez disso, estou focado no valor do rebaixamento. Então, para uma conta de 25 mil dólares, tenho 1.500 dólares em rebaixamento. Coloco isso aqui e daqui posso ver arriscando que percentual do rebaixamento me dá quantas operações até perder a conta. Então eu quero olhar entre 10 e geralmente 7% nessas contas, pois isso me dá 10 a 15 operações que posso perder em sequência antes de perder a conta. Então, voltando à planilha 1, ajustarei isso do tamanho da conta para o tamanho do rebaixamento. E depois ajustarei o risco por operação, de 7 a 10%, e é assim que eu faço pessoalmente. O que eu falei agora é para avaliação. Geralmente, uma vez financiado, eu diminuo meu risco, o que me dá a habilidade de perder mais negociações e ter uma almofada maior. E com as firmas de prop trading forex, o conceito é exatamente o mesmo, apenas os números mudam. Espero que você tenha achado este vídeo útil e esclarecedor. Se achou, por favor, considere curtir e se inscrever, e nos vemos na próxima semana.